Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Vamos para mais um vídeo referente à palavra de Deus nesta noite. Mas primeiro vamos orar e pedir a Deus a direção de tudo. Pedir ao Espírito Santo para que Ele não me deixe falar nada que não esteja contida aqui na sua palavra, nas suas sagradas escrituras. Amém? Altíssimo e soberano Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, neste momento, Pai, eu te peço, cubra-me com o teu manto, Senhor, envolva-me com a tua palavra verdadeira, de modo que eu não venha falar nada sobre mim mesma, Senhor, porque eu quero nesse momento ser a boca do Senhor falando, Pai. Porque aqui no livro sagrado está a tua palavra, mas é necessário que nós abramos a nossa boca e fazemos da nossa boca a boca do Senhor, porque o Senhor é Espírito e nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos ser discípulos, discípulas, para que possamos fazer discípulos. Porque aqui nesta terra, Pai, nada é fácil, Deus. E ainda hoje eu ouvi na igreja sobre discípula. Existe sim discípula. Porque eu ouvi hoje na palavra de Deus, lá no livro de Lucas, Senhor, que a irmã leu, e está escrito uma discípula. E depois no final eu irei procurar. Deus, o Senhor é maravilhoso. E quando a gente pede a tua sabedoria, o Senhor abre assim o entendimento da gente para a tua palavra. Abençoe-me nesse momento para que eu não possa falar, ou aliás, para que eu não fale nada além da tua verdade. Amém? Então, irmãos, hoje vou falar um pouco sobre a excelência da sabedoria que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 2, certo, irmãos? Capítulo 2. Deixa eu confirmar direito aqui. Capítulo 2, do verso 2 ao 22. Deixa eu conferir direitinho na Bíblia. Isso, é isso mesmo. Provérbios 2, né? Provérbios 2, certo? Provérbios 2, a partir do verso 2 e vai até o verso 22. Gente, como eu falei numa pregação anterior, essa palavra Deus me mostrou ontem, após a minha oração ao deitar, sempre quando eu estou orando, tá? Eu peço a Deus uma palavra depois, e Ele me deu essa palavra, e muito importante para todos nós cristãos, que seguimos a palavra de Deus para não pregarmos heresia. Eu entendo que heresia é a gente pregar fora da Bíblia, porque não está nas Sagradas Escrituras. E, para confirmar, eu trouxe aqui duas Bíblias. As duas foram escritas por João Ferreira de Almeida, essa daqui, ó. Esta, revista, certo? E corrigida, tá? Ela foi revista, quer dizer, foi revisada e foi corrigida. O ano dessa Bíblia, vamos ver o ano dessa Bíblia? O ano dela, de 1944 a 1978, tá, gente? De 1944 a 1978. A outra Bíblia que se encontra aqui, a versão dela já é mais nova, já é mais atualizada. Essa aqui, ó, é uma Bíblia, né, está até nova, gente, tá? Olha, uma Bíblia nova, Bíblia Sagrada também. Essa eu ganhei do meu filho, tá? Escrita também por João Ferreira de Almeida. Olha,
também escrita, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, também escrita por João Ferreira de Almeida, acho que dá para ver direitinho aí, ó, escrita também por João Ferreira de Almeida, né, edição corrigida, também revisada, fiel ao texto original. Esta aqui, gente, é do ano, vamos ver o ano que é essa Bíblia aqui. Essa daqui é do ano 1994, 1995, 2007, 2011, tá, gente? 2011, a correção dessa Bíblia aqui, tá? E nós vamos ver o que diz aqui o livro de Provérbios, capítulo 2, sobre a excelência da sabedoria. Veja bem, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele sim irá abrir o nosso entendimento. E nós iremos entender a palavra dEle. E entender o que Ele quer falar conosco, tá? Aqui a excelência da sabedoria, capítulo 2 do livro de Provérbios, a partir do verso 1, está escrito: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria de sua boca, dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Certo, gente? Então, Deus me deu essa palavra. Se nós buscarmos a sabedoria em Deus, Ele abre o nosso entendimento, a nossa inteligência e nos dá sabedoria. Deus me deu essa palavra aqui, qualquer um pode ler, tá? Provérbios 2, a partir do verso 1, né? E vai até o verso 22. O 8 diz: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equilíbrio e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Siso, juízo, e a inteligência te conservará, porque Deus te dá a sabedoria e a inteligência através das suas orações, através da palavra dele acompanhada pelo autor, que é o Espírito Santo. O 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas. Deus nos tira da presença das pessoas que deixam os caminhos do Senhor para andarem nos caminhos das trevas. O 14 diz: que se alegram de mal fazer e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Deus nos guarda, gente. Deus nos livra. Quando nós pedimos sabedoria a Deus e lemos as palavras da Bíblia Sagrada e obedecemos a Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra dos perversos, dos que fazem o mal, se alegram com o mal. Deus nos livra desses. E hoje
nesses últimos tempos, nós temos muito que nos apegarmos com Deus. O 16 diz, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que ele lisonjeia com suas palavras. Deus nos livra do estrangeiro. Quem são esses estrangeiros que Deus fala? Quando Deus fala o homem, fala a mulher. Do estrangeiro, aquele que estranha a palavra de Deus, que é estranho à palavra de Deus, que não crê na palavra de Deus, né, que folga com a injustiça, né, e criticam a justiça de Deus, certo? Então Deus nos guarda desses, dos injustos, dos falsos, dos que pregam as inverdades, dos que buscam os caminhos, as veredas da injustiça. E nós hoje estamos precisando disso. Nós precisamos sim orar pelo mundo, orar pelas pessoas, orar pelas autoridades instituídas sim. Sabe por quê? Daqui a pouco nós vamos ver que nós precisamos hoje, mais do que nunca, orarmos pelas autoridades instituídas. Sempre precisamos, mas hoje nós precisamos mais. Agora cabe a nós sabermos orar, porque está escrito também, o meu povo perece porque não conhece a verdade. O meu povo perece porque ora mal, pedes mal, não sabe pedir. Em nossas orações nós temos que sabermos como é que nós devemos pedir. Nós precisamos sim, continuo afirmando, orarmos pelas nossas autoridades. E eu vou dizer dentro da Bíblia, por que é que nós precisamos orar pelas nossas autoridades? Tá? Eu vou dizer dentro da Bíblia por que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. E hoje, muito mais do que antes, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Eu vou dizer daqui a pouco, quando eu terminar de ler o capítulo todo. 17 diz, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece, está falando aí da mulher estrangeira, vale para o homem também. Essa estrangeira, para mim e para você que procura andar nas veredas da justiça do Senhor, se refere ao homem ou à mulher que quer me desviar, que quer te desviar da presença de Deus. O 19, todos os que se dirigem a elas não voltarão, as mulheres estrangeiras, vale para os homens também, e não atinarão com as veredas da vida, quer dizer, não acertam. Os que vão não voltam. Nós não devemos de maneira alguma compactuar com os erros das autoridades, mas precisamos orar por elas sim. Está escrito. E daqui a pouco nós vamos para outro livro da Bíblia que nos provam que nós precisamos orar pelas autoridades instituídas, porque todas elas foram instituídas por Deus, ainda que não tenha sido de acordo com a vontade de Deus. Certo? Quer dizer, que tenha sido pela permissão, né? Mas vamos lá. O 20, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. O 21, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos, quer dizer, os fraudulentos, os traiçoeiros, serão dela exterminados. Quer dizer, eu entendo, através do Espírito Santo, que os justos viverão para sempre e os injustos serão exterminados, serão eliminados da presença de Deus, como está escrito lá em Jeremias 7, como Deus excluiu a tribo de Efraim, está escrito lá em Jeremias, no capítulo 7, qualquer um que lê pode ver. Agora, nós vimos aí que se nós buscarmos a sabedoria, Deus irá abrir o nosso entendimento e nós vamos saber como orar pelas pessoas. Orar pela pessoa boa, orar pela pessoa ruim, tá? Orar pelo mundo. Sabe por quê? Está escrito aqui, ó,
Eu trouxe duas Bíblias, porque em uma está escrito da seguinte maneira: aos Romanos 13, capítulo 13, a partir do verso 21, do verso 1, está escrito, ó, vou repetir, Romanos 13, a partir do verso 21. Aliás, desculpa, a partir do verso 1. Romanos 13, a partir do verso 1. Submissão à autoridade, tá, gente? Submissão à autoridade. Por que é que nós precisamos orar pelas autoridades? Porque nós somos submissas a ela. E se nós orarmos, Deus as domina e não deixa que elas façam o que eles querem. Mas o que Deus quer que eles façam por amor de nós. Entenderam? Ó, o 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades. Aqui nesta Bíblia fala potestade, mas depois eu vou para outra Bíblia que tem uma tradução mais nova ainda. Superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Pode ser para nossa correção, né, irmãos? Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos, os que não resistem, aliás, os que resistem, né, quer dizer que não obedecem, trarão para si mesma a condenação. Nós precisamos ou não precisamos orarmos pelas autoridades instituídas para que elas sejam totalmente dominadas por Deus? Ora, gente, Deus tem a chave do céu e a chave do inferno. E por que Deus não vai dominar as autoridades se nós cristãos pedimos a Ele para dominar as autoridades instituídas? Se nós pedirmos, se nós orarmos, se nós buscarmos com sinceridade, elas farão do jeito que Deus quer e não do jeito que elas querem. Certo, gente? Agora, nós não podemos compactuar com coisas erradas, mas nós precisamos sim orarmos pelas autoridades instituídas para que Deus as domine, tá? Deus está com a chave do céu e a chave do inferno. Deus é o dominador. Deus é a força maior que existe no universo, tá, gente? Agora, diz aqui o 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e não terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Ainda que Deus permita alguém como autoridade minha e sua, é para o meu bem, é para o seu bem. Agora vamos lá para outra Bíblia. Gente, olha a Bíblia que eu estou com ela aqui, ó. Esta é uma que falou potestade. Agora vamos para outra Bíblia, que tem uma correção mais nova, né? Romanos 13, né? Vamos lá. Romanos 13, novamente, lá falou potestade. Aqui diz o seguinte, Romanos 13, capítulo 13. Toda alma, a partir do verso 1, gente. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Às autoridades. Certo, gente? Quando eu dei conselho a alguém, porque eu dei esse conselho ontem, assim como forma de consolo, porque Deus é o nosso consolo, tá? Eu dei esse conselho baseado na Bíblia, não foi de mim mesma, não foi um conselho que partiu de dentro de mim, mas um conselho que veio de Deus para mim com base bíblica, baseado aqui em Romanos 13, tá? Que diz aí, ó, nesta Bíblia aqui que é mais jovem, é mais nova a correção, potestade é autoridade, gente. Ó, capítulo 13, vou ler novamente.
toda a alma, a partir do verso 1, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, ainda que não seja da vontade de Deus, foram ordenadas por Deus, foram permitidas por Deus. Agora, cabe ou não a nós orarmos por essas autoridades, para que Deus as domine, para que Deus não as deixe à mercê das suas vontades, mas à mercê da vontade dele, da vontade de Deus. Porque por um justo, Deus não faz mal à terra. Como Abraão fez lá quando soube que o anjo do Senhor iria descer enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Deus teve misericórdia de seu sobrinho Ló com a sua família e fez vários interrogatórios a Deus sobre o descer fogo em Sodoma e Gomorra. Por acaso, Deus, se tiver 40, 50 e 45 forem obedientes a ti e os 5 derem para trás, desobedecerem a ti, o Senhor lança fogo sobre o lugar? Deus disse, não, Abraão, se tiverem 45, eu não lançarei fogo sobre os 45. Tá? Então Deus nos ama, gente. Nós temos que orar sim. Agora nós temos que saber orar. Nós temos que saber orar. É óbvio. Eu não vou pedir a Deus para abençoar os pensamentos malignos das autoridades. Eu vou pedir a Deus para dominar as autoridades de modo que elas venham a fazer a vontade dele. Para que nós possamos, obedecer a essas autoridades. Porque nós não vamos obedecer o que elas estão fazendo de errado. Nós temos que obedecer a elas de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos orar. Precisamos orar pelas autoridades, sim. Porque elas foram instituídas por Deus. Quer seja pela vontade dele ou não, nós temos que orar para que Deus as domine. Deus domine essas autoridades para que elas não tenham espaço para fazerem o mal à nação, para fazerem o mal ao povo de Deus, certo? Até mesmo porque nós sabemos que há pessoas inocentes que deram apoio, pessoas de Deus que inocentemente, porque não leem essa palavra, só escutam pessoas que falam de acordo com as suas vontades. Porque quando uma pessoa diz que a gente não deve orar pelas autoridades, gente, venhamos e convenhamos. Se toda autoridade foi instituída por Deus, quer seja permissão ou não, nós temos que orar pelas autoridades. Temos que orar sim. É mandamento do Senhor. Está escrito aqui, que toda autoridade foi instituída por Deus. E como é que nós não oremos por essas autoridades? Nós não vamos orar para Deus abençoar os planejamentos segundo a vontade delas. Mas nós devemos orar para que Deus mude os planos delas e que elas planejem de acordo com a vontade de Deus. Amém? E até aqui Deus falou. E que Deus assim possa abençoar a todos. Tá, gente? Essa pregação seria apenas sobre a excelência da sabedoria,
Porque ontem à noite, quando eu fui me deitar, eu orei e pedi uma palavra a Deus, e Ele me deu essa palavra e a excelência da sabedoria. Provérbios 2, do verso 1 ao 22. Mas hoje eu resolvi complementar. Quem pede sabedoria a Deus, Deus dá entendimento, abre, né? Deus abre o entendimento, Deus dá inteligência, dá sabedoria. E aí eu complementei, né, com a direção do Espírito Santo, eu complementei com o que está escrito em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 3, do verso 1 do capítulo 3, quando diz que todas as autoridades são instituídas por Deus, nós precisamos orar por elas. Pedir a Deus para que elas façam, não de acordo com a vontade delas, mas de acordo com a vontade de Deus para o nosso bem. Amém? E que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, um abraço da professora Isa Saldanha e um beijo fraterno no coração de todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo, fiquem sossegados, porque pode um filho pedir pão e o pai lhe dá uma pedra? Pode o filho pedir peixe e o pai lhe dá uma serpente? A nossa confiança deve estar não em carros, cavalos e cavaleiros, mas a nossa confiança deve estar único e exclusivamente em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que morreu por nós. E Ele nos ama. Ele nos ama tanto, gente, tanto, tanto, que Ele enviou profetas, Ele enviou juízes, Ele enviou Ele se fez carne e habitou no mundo por amor de nós, sofreu morte de cruz, ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Amém? Amém. Bye, bye.